Eu tenho que me lembrar. Eu tenho que me lembrar que eu vou esquecer. Eu vou esquecer que aquela euforia passa, que a vertigem não é exatamente um deleite em se estar voando ou o que seja. É a mesma coisa que você sente quando você está caindo. Eu não sei se nosso corpo consegue diferenciar a adrenalina boa da adrenalina ruim. Mas aquele frisson de conseguir encostar os calcanhares no chão. De estar praticamente na ponta do nariz, sabe? Na ponta da língua. Em toda a superfície da tua pele. Hipersensível. Quase que onipresente toda a extensão do teu corpo. De você, no caso. Aquele ocupar tempo e espaço. Talvez não seja exatamente um gesto de libertação, de expansão. Talvez seja muito mais uma exaustão, sabe? De ficar tentando se conter e ao mesmo tempo não fazer porra nenhuma. Eu não sei se isso faz sentido, mas na minha cabeça faz muito sentido. Não faz. Nem na minha cabeça faz sentido não, mas é o meu modus operandi. Só que chegou a hora que passa. E tipo, quando você se permite ser. Que poético. Mas eu tô sendo aqui o mais literal e direto que eu posso. Eu juro que eu estou. Quando você se permite ser o troço que você é, você se permite ser afetado pelo mundo. Porque, felizmente ou infelizmente, às vezes, infelizmente, você está nele. E não é sempre bom. Só que eu ainda acho que isso é tá bem. São as 10 horas da noite. E eu tô muito cansado. Eu voltei da facu há pouco tempo. Não, há pouco tempo não. Faz pouco tempo que eu sentei e parei de procrastinar. Mas quando eu comecei a procrastinar, fazia pouco tempo que eu tinha chegado da faculdade. Então... E eu vim de pé, então... Dá-me um desconto. Eu fui e voltei de pé, na verdade. Acho que isso realmente ajuda. Acho que isso libera alguma substância. Que eu ainda não sei o nome, devia saber, mas não sei. Que é uma sensação de estar mais ativo. Talvez isso realmente faça efeito. Isso e comer. Que preste. Às vezes parece tão absurdo que os nossos humores são regulados por comida. Tipo, comer é bom e tal, mas... muito esquisito. Pra gente tá bem. A gente precisa estar de buchinho cheio e tal. Me parece tão mesquinho. Falando em mesquinho, talvez todos os meus problemas sejam exatamente isso. Baixos hormônios de tal coisa, carência de tal vitamina, abstrai essa vergonha na cara, né? Mas eu acho que é por isso que eu não queria... Eu nunca gostei de psicólogo, ainda que eu tenha pego uns bons. E minha mãe sempre se dispôs a pagar. Ela nunca me negou assistência desse tipo, mesmo porque ela sempre me disse, minha avó sempre me disse que eu precisava muito de psicólogo. Porque minha avó não é cega. Pra minha extrema irritação, às vezes, ela não é cega. E nem senil. Pode ser bastante irritante, mas... enfim. Não xingaria a minha avó. Ela pode ser bastante ela, mas a avó não é cega. Mas uma das coisas que sempre me envergonharam, humilharam na verdade, e ir pra psicólogo é que tipo, os seus problemas podem ser facilmente resolvíveis. Você pode ser o seu problema. Mas quando você vai tirando
os vícios, quando você vai tirando o ego quebrado que tu tem, ou a tentativa tosca e torta de proteger o ego que você tem, porque eu não acho que só porque a pessoa é frágil, ou pretensiamente frágil, tímida, ou simplesmente ela não é capaz de pôr em choque a imagem que ela tem com as outras pessoas, que devolvem coisas que às vezes você não quer ver. Enfim, talvez... Ai, eu perdi a linha de raciocínio. Eu queria falar sobre tantas coisas e acabei deixando tudo embora. Tá. Me envergonhava em ir pro psicólogo porque quase todos que eu peguei eram extremamente direto ao ponto. Eles não eram insensíveis e eles não faziam ouvidos moucos, nem nada. Mas eles sacavam qual era a minha. E isso... Quando a pessoa saca qual é a minha, quando ela bate um olho em mim, isso pra mim é a mesma coisa de arrancar as minhas roupas ou me vender sem a minha permissão, sabe? É a mesma coisa. É praticamente a mesma coisa. Me ofende demais. Porque ao mesmo tempo que é atrozmente verdade, me joga numa multidão anônima. Porque eu não conheço pessoas o suficiente para poder povoar essa multidão hipotética com rostos que não o meu, entre vários NPCs cinzentos, sabe? E tipo, eu sou mais um. Eu só tenho carinho porque sou eu que tô imaginando isso, mas alguma outra pessoa, eu não vou dizer nem ao redor do mundo, do Brasil ou do meu estado, tá fazendo a mesma coisa e ela tá colocando a carinha dela ali. E talvez povoando com outras carinhas de outras pessoas que ela teve algum tipo de atratividade ou algum tipo de... Não é competência, né? Mas algum tipo de, sei lá, presença de espírito, disposição de ter na memória, enfim, para rodear-se de. Na hora de traçar comparativos. Na hora de se reconhecer como pertencente. Ainda que isso não seja exatamente uma boa pertencença. Inventei essa palavra agora. E porra, na minha faculdade, eu tenho que me lembrar de não dizer o nome da minha faculdade e da minha cidade. Da minha faculdade, a gente tem uma disciplina que é bem humana no sentido acadêmico da coisa e menos no sentido subjetivo, porque puta que pariu, que ela é chata do caralho. Que é alguma coisa sobre investimentos, autoajuda e psicologia médica, sei lá, alguma merda desse tipo. As aulas são praticamente uma mistura de coach com confissão católica coletiva e com sermão, sabe? Realmente passa a impressão de que medicina é um sacerdócio. Pra você ser médico, você não pode muitas coisas. Você tem de ser praticamente uma Britney Spears que faz cirurgia e que é rica. Só tirou famoso, mas tipo, ai, a imagem que passa é código de ética do estudante. Você tem de passar uma imagem porque o médico ele influencia e tal. Ai, gente, olha só, porra. Tem uma espécie de manual de casta indiana, sabe? Eu tô exagerando, mas... Ai, por que todo esse fuzz ao redor, sabe? Ai, você não pode ser visto fazendo tal coisa porque você vai passar uma má impressão. Vocês acham que uma pessoa iria se consultar com o médico? Ai, cara... As pessoas não sabem separar, porque você é médico, você vai ser médico. Nossa, grande coisa, né? Grande coisa. Tanto do médico cretino, que eu não conheço, mas eu já ouvi minha mãe, que é enfermeira, falar sobre, que francamente eu nunca tive absolutamente nenhum encanto com a profissão. Durante 95% da minha vida, que foi o tempo em que eu sequer cogitei fazer medicina. Os outros 5% começam no começo desse ano. Ou não. Enfim. Sabe, tipo, expectativas impossíveis. Eu não sei se o nível dos médicos hoje em dia tá tão baixo
que eles estão precisando fazer doutrinação, do tipo, por favor, não seja um médico ruim. Por favor, não passe um remédiozinho vagabundo pra uma pessoa que tá tendo troço, pra quando ela voltar pra casa ela morrer, e você ser responsável por isso, por negligência. E eu não acho que nada aconteça com esses médicos nesses casos, que eu não vejo nenhum médico se fudendo por fazer essas cagadas. Só vejo esses médicos fazendo essas cagadas. Tipo, teve uma vez que, olha eu repetindo o modo operando da aula, o professor entrou na minha cabeça, que é praticamente o que o povo fazia na aula toda, que é citando casos de médicos incompetentes. Tipo, teve um médico que se recusou a fazer um parto de uma mulher prenha, que tava já pra parir, porque a mulher não tinha grana pro particular e ele só atendia particular. Então a mulher ficou literalmente no corredor, se estribuchando de dor praticamente. Já não sei se quando a bolsa estoura a criança fica sofrendo, mas tipo, ela ficou com o bebê sofrendo dentro dela e ela ficou sofrendo por bem muito tempo. Até que outro médico se compadeceu, né? A gente é bonzinho com esse outro médico, inclusive, também, né? Porque ele não é que ele se compadeceu. É que ele decidiu que, eu quero ser gente. Eu quero ser decente, eu quero prestar. Eu quero valer os sapatos que eu calço, a roupa que eu visto, o ar que eu respiro. Sabe? Eu quero valer alguma coisa. Foi isso que ele fez. Foi, tipo, um pouco menos do que o mínimo. Sabe? Não, na verdade foi o mínimo, sim. Também não vamos ser tão racho. Mas, enfim, ele teve mínima presença de espírito e fez o parto da coitada. Da pobre coitada. E a criança nasceu bem. Nasceu. Enquanto o velhote pica-mole foi embora sereníssimo. Tipo, ok, se esse é o nível de médicos que a gente tem, até dá pra entender, mas fala, caralho. Porque nas aulas eles não falam. Eu vejo muito esse negócio de nós não vamos falar sobre isso, mas sejam assim. Se fosse pra gente estudar, tipo, código de ética dos estudantes, se não me engano tem 50 páginas, mas acho que só de birra eu não vou ler pelo menos até o segundo semestre. Porque, sério, até da professora eu peguei ranço, a bichinha. Ela é tão bacana, mas até da professora eu peguei ranço, bicho. E, tipo, hoje teve um negócio de, uns tipos de auto-sabotagem, cara, me irritou tudo, porque eu senti que ela tava me pegando, a professora tava me pegando e ela tava me destrinchando, assim, ela tava me debulhando, assim, né? Ela tava pegando cada um dos chavinhos. Sem brincar, espreme sabe? Era uma autópsia, sabe? Minha de várias pessoas, mas, tipo, ela foi bem cirúrgica em alguns casos, mas provavelmente é porque meu caso é bem medíocre. Isso não é gostoso de ouvir, principalmente em uma aula que quando acaba você percebe que, não tinha chamada, então por que eu tô aqui? Pois é, por que eu tava lá? O que é que eu achei 3 horas da minha vida nessa porra, sendo que os slides eu mandasse no grupo da sala. Ai, meu Deus do céu, que aula chata do caralho, puta que pariu. Se fosse pra gente só estudar o código de ética do estudante e a prova ser sobre isso, cara, tava ótimo. Seria tão afetivo quanto todo esse fala lá, todo esse blá blá blá, todo esse nhanhanhã, todo esse... Por favor, seja um bom médico. Por favor, perceba que você tá tratando de gente. Eu não acho que só porque uma pessoa vai fazer uma profissão dessa por dinheiro, ela, né, tire isso, perca isso de mente. Nossa, é uma pessoa ali, é gente ali. Eu não acho que seja tão fácil assim você esquecer isso. A questão do caráter também foi bem frisada nessa aula. Tenha um bom caráter. Perceber se você tem um bom caráter. Autoavaliação, autoconhecimento, feedback, aceite críticas negativas. Tipo, tudo isso no primeiro semestre. Ok, eu não acho que isso não seja útil, mas você jogar tudo isso, aí fica parecendo uma sessão de moralismo tão insuportável, bicho. Tipo, teve uma hora que a professora tava lá falando que não, porque vocês concordam que uma pessoa que não é feliz na vida pessoal dela não é bem sucedida, não é? Eu prefiro ser infeliz na minha vida pessoal e com 10 mil no bolso do que feliz na minha vida pessoal com 2 mil. O que é muito pra profissão que eu ia fazer. Eu não sei se eu já falei o que eu fazia antes, mas não vou falar porque não quero ofender essa profissão. Porque seria muito mais fruto da minha incompetência do que qualquer outra coisa. Eu não vou falar não. Nesse vídeo, pelo menos, né? Provavelmente depois eu vou esquecer e vou falar, mas enfim. Tentar não falar. Eu quero... Ai, porra. Além de eu ser bem sucedido, eu preciso ser feliz na minha vida pessoal, pra ser uma pessoa bem sucedida. Tipo, o povo fica mudando os critérios o tempo todo pra você ficar infeliz, praticamente, pra você ficar insatisfeito. Nós queremos que você fique insatisfeito pra que você cresça. Ai, cara, vai tomar no cu, tu não quer não, só quer lacrar, só quer fazer um discurso bonito que se encaixe no momento. Ai, se uma pessoa é bem sucedida no trabalho, mas não é realizada na sua vida pessoal, não é realizada na sua vida pessoal, então ela não é bem sucedida no fim das contas.
Você passa de uma métrica objetiva para uma subjetiva assim. Porque a ocasião pede. Sabe, bicho, vai tomar no cu. Na boa, na boa, na boa. Vai se fuder. Boa. Gostoso. Vai se fuder. Gostoso, porra. Ai, meu Deus, parece uma coisa tão falsa. Tão falsa, tão falsa. Parece tão falso. Parece tão falso quanto eu tentando me convencer de que tá tudo bem. Que eu sou uma nova mulher. A partir do momento que eu, incrivelmente, absurdamente, estupendamente, estupefatamente, ainda tá caindo na minha cabeça que eu passei no vestibular daquela faculdade. Tipo, porra, como assim eu passei? Como assim eu passei no vestibular? Como aqui eu tô aqui? O que eu tô fazendo aqui? Como assim eu tô aqui? Como assim? Sabe, não parou, sabe, não acabou. Agora eu tava sentindo só a lombra disso, só que eu voltei pro... Eu estou aqui. Eu estou aqui, eu tenho que fazer alguma coisa a respeito. Mas uma coisa que não passou foi a força, não é a força, é a minha capacidade de controle da minha espinha. É eu conseguir ficar ereto. É eu conseguir fincar os pés no chão. E não querer sair correndo praticamente. Não querer ficar trancado na cabine do banheiro. As pessoas são legais. A minha sala é bacana. As pessoas são tão legais. Mas quando eu tô lá, eu sinto tão nenhum interesse, nem absolutamente nenhum interesse em estar ali, sabe? Nenhum. Eu não sei até que ponto isso quer dizer que eu vá ser um mau médico. Eu tô brigando e estudar bastante pra PR2, que foi, no caso, a próxima leva de provas. Antes da AVF, acho que eu vou ficar AVF. Em 2 matérias, as 2 principais matérias de semestre. Mas enfim, eu sei que eu passo. Mas não sei, bicho. Às vezes parece que é tanta coisa ao mesmo tempo, sabe? É tanta gente na mesma sala. É tanta cacofonia. E ok, é muito conteúdo, mas isso nem importa, tá sendo pela nenhuma. Nem tô prestando tanta atenção nisso. Mas é mais tipo o ambiente, as pessoas, as vozes delas, o que elas falam. O que elas realmente falam sem falar. É tanta coisa. Eu acho que eu realmente tenho esquecido como é que é estar no meio de gente. Real. Bicho, eu esqueci como é que se vive em sociedade. Tipo, puta que pariu. Eu sou tão mimado assim. Eu achava que minha irmã era assim. Eu enchi o saco da minha irmã por causa disso. E tipo, bicho, eu não sou diferente. Eu não sei onde colocar mão. Eu não sei por quanto tempo olhar a pessoa. Eu não sei exatamente o que falar. Eu não sei o que é interessante ou o que não é. Então, geralmente eu opto por ficar calado, fazer as perguntas mais óbvias. Mas de repente eu fico entediado. E, ok, a pessoa tá sendo bacana, ela tá legal, ela tá sendo legal e real. Às vezes me comove, às vezes eu fico tipo... Eu dou uma fechadinha na garganta, porque tipo... Essa pessoa tá falando comigo, essa pessoa tá falando comigo. Obrigado por falar comigo. Não é ruim, não é infernal. Mas é como eu suponho que um corpo estranho se sente em um organismo do qual ele não é parte. Tipo, não como o corpo se sente com um corpo estranho. Eu suponho que seja assim que a sala se sente em relação a mim. Veja bem, olha a mente do tímido, como a sala se sente em relação a mim. Provavelmente só sou um estranhão lá. Qualquer. A gente sempre atribui maior importância pra gente mesmo quando a gente se isola e só fica consigo mesmo. Você coloca uma lupa. Todas as outras pessoas viram meros espelhos de você. Nesse sentido é bem egoísta mesmo. A timidez é bem egoísta. Mas é mais como o corpo estranho em si, né? O parasita em si. Né? O bicho esquisito se sente em um corpo do qual ele não faz parte, mas que ele foi colocado ali. Ele entrou ali, ele precisa estar ali. Ele precisa se aclimatar, ele precisa virar um órgão daquilo ali. Ele precisa se fazer útil.
exatamente como um parasita que precisa se transformar em um órgão. Ou se deixar digerir, eu não sei. Às vezes é exatamente isso que eu tenho medo. Às vezes eu tenho medo de desaparecer, sabe? Porque o curso de medicina, ele exige muito, e deve exigir muito. E falha não é opção, e voltar atrás não é opção. Então eu vou ter que dar um jeito de me encaixar de fat end, sabe? Mas eu acho que o que eu tô evitando tanto é... Eu não quero mostrar para as pessoas a minha incompetência. Por isso que eu evito interagir. E eu me culpo por isso. Eu não quero que as pessoas vejam, mas eu acho que elas conseguem ver. Eu não vou falar só nos meus olhos, na minha cara, no meu pescoço, nos meus ombros, no meu tronco, nos meus pés, na minha bunda, nos meus joelhos, nas minhas coxas, em mim inteiro, na minha corcunda. Elas conseguem ver em todo lugar a minha incompetência, porque ela é latente, óbvia. E isso me encolhe ainda mais. Mas ao mesmo tempo, pô, o que é que esse povo tem a ver com a minha vida? O que é que esse povo tem a ver com a minha vida, sabe? Então eu fico ereto e eu projeto os ombros pra frente, sabe? Tipo, ombros de quebra-mar. Tipo, eu tô devolvendo coisas na minha cabeça que eu tô projetando pras pessoas e que eu acho que elas estão jogando em cima de mim. Tipo, eu consigo lidar com isso. Eu consigo lidar com isso e eu consigo realmente. Porque isso é adolescência tardia, é xololô, é tipo, você não está focando no essencial. Mas eu não quero focar no essencial. Eu só quero ser aprovado, tem que seja nas AVFs. Eu preciso me encaixar, eu preciso me integrar. E talvez não tenha tanta coisa assim de mim que eu venha a perder se eu simplesmente começar a estudar mais. E a me fazer mais, como é que eu posso dizer, a fazer os 6 mil que a minha mãe gasta por mês naquela faculdade, bem gastos. Tem isso também. Talvez os meus problemas sejam extremamente ridículos e coisas que eu devia ter vergonhosos, patéticos, galas, sabe? Coisas que eu já devia ter superado com 17 anos, 18 anos no máximo, 20 anos de história. E que eu só tô superando agora porque eu meti debaixo do tapete. Sei lá, desde que eu saí da escola, lá em 2017, eu lembro tão pouco do que aconteceu desde que eu, sei lá, tinha entrado no cursinho. Passei 2 anos no cursinho pra entrar na faculdade. E tipo, esse hiato que eu tava fazendo esse tal outro curso, essa faculdade, foram anos perdidos, porque eu não me lembro de praticamente nada desse tempo. Eu não me lembro de praticamente nada de útil esse tempo, sabe? Eu tava realmente só uma ameba, só vivendo, só indo mesmo. Funcionando, mas só indo. Inerte. Pior do que eu tô agora, mas enfim. Acho que quando você se sente mal, tá tudo ruim, você pode se acostumar com isso, mas ainda assim é tipo um nervo exposto, ou uma ferida que não fecha. Você se acostuma, você pode até ter alguma sensação de anestesia ou mornidão, mas não existe anestesia pra quando você não tá bem. Não total. O incômodo tá lá pra, você existe, você tá vivo, só que não no bom sentido. Mas um tipo, infelizmente, você está vivo. Só que nem isso me é forte o suficiente. A circunstância muda, e eu mudo, mas eu fico fazendo cu doce pra mudar. Eu fico tipo, não, eu não sei, não existe espaço pra eu não sei. Ninguém entra pra medicina pensando, eu não sei. Ninguém vê a sua mãe assinando um contrato de 6 mil reais. Que é mais, no caso, né? Mas o financiamento cobre. Ninguém vê sua mamãe assinando um contrato deste calibre, fazendo sacrifícios por você e pensa, eu não sei, isso não existe, bicho, não existe. Isso não é razoável de maneira alguma, isso não é secundário, isso não é detalhe, eu sei que não é detalhe. Mas eu acho que eu tô acostumado até com isso. Eu tenho que fazer esse tipo de merda. Desde que eu passe, que eu não seja reprovado. E no futuro, acho que as minhas prioridades vão mudar pra desde que eu não mate um paciente. Desde que eu não negligencie ninguém. Mas eu realmente não consigo pensar em uma pessoa mais inadequada pro cuidado
com gente, com ser humano, com outra pessoa do que eu. Realmente eu consigo pensar numa pessoa mais, assim, mal escalada. Não convence no papel. É exatamente assim que eu me sinto quando eu tô na sala e a professora fala alguma coisa óbvia ou ela dá... Sinaliza visto daí, sinaliza visto daí. Fala que tu é bonzinho, fala que tu é certinho, fala que tu quer aprender, fala que tu quer se tornar um ser humano melhor. Fala que tu tá aqui porque Deus quis. Fala que somos médicos em formação, 0,5% médico. Fala. Deus, pátria e família, fala. Eu fiquei... É muita fela da putagem minha, nem sequer fazer questão de tentar. As pessoas vão achar que eu tô fingindo, que eu tô querendo ser diferentão. Tem outras pessoas fingindo mal também, não sei se eu reparo. Não sei se eu tenho coragem de reparar. Acho que o que me gera certa antipatia com a minha sala é justamente porque tem tanta gente lá que é, como diria o Pondé, melhor do que eu. Não só em questão educacional, tipo de estudar e tal, disciplina, liderança. Não só bons alunos, mas boas pessoas. Pessoas bacanas, pô, pessoas de doces, pessoas caridosas, pessoas que, pô, cara, tá bem, cara. Eu senti sua falta, você faltou muito. Eu me sinto tão idiota quando eu me deixo tocar por isso. Porra, responde, caralho. Vai lá. Sabe aquela moça daquele meme? Eu sou rica! Qual é o nome dela mesmo, meu Deus? Ferraz, Carolina Ferraz, né? Acho que é. Alguma coisa Ferraz. Pode não ser Carolina, mas alguma coisa Ferraz. Que ela tinha gravado um TikTok. Que ela falava alguma coisa tipo, gente, eu não aguento mais esse povo falando que não, eu quero me tornar uma pessoa melhor. O que é que você fez pra se tornar uma pessoa melhor hoje? É exatamente desse jeito que eu me sinto. Toda vez que eu vejo uma aula de humanidades dessa, toda vez que eu entro naquela aula e olho pra aquela professora, eu não consigo, sabe, me fazer performar. Não, eu fico tipo só... E eu juro que eu não tô fingindo. Eu estou não fingindo. É exatamente assim que eu me senti, acho que em relação a todos os meus colegas também. Ai, cara, mas sei lá, ao mesmo tempo que é muita coisa e que eu ainda sinto que eu tenho os tais dos ombros de quebra-mar, sabe? Eu ainda consigo peitar. Peitar não porque eu não tenho peito, né? É um chateau, não é nem um platô, é um chateau. Mas eu tenho como peitar, de repente, coisas só na minha cabeça. Eu sinto que eu me enchi de ar, E agora eu tô sendo esvaziado nele. Às vezes eu me vejo andando por lá, falando com as pessoas, assistindo a aula. E eu fico tipo, ok, não sou eu. Como se eu tivesse algum outro lugar pra recuar. Não só a minha cabeça. Não é como se eu me visse exatamente no filme. Às vezes sim, mas é mais no sentido de... Eu tô fazendo tudo isso, mas... Agora o que isso quer dizer, não me pergunte, porque eu não sei.
quais outras alternativas eu tenho. Porra, tudo te é dado praticamente de bandeja. Tu tem que sangrar um pouquinho por isso, eu sei disso. Eu sei disso. Mas ao mesmo tempo tanto faz. Que seja, é mesmo. Whatever, sabe? Yeah, whatever. Eu sinto como se eu fosse só uma coisa que eu manipulo. Às vezes eu me sinto como se eu fosse só uma coisa que eu manipulo. Tipo, antigamente eu nunca teria coragem de postar um vídeo desse tipo no YouTube, mas agora eu só não me importo. Eu só não... Sabe? Só não me importo. Ai, por quê? Não, eu acho que se minha prima escutasse os áudios, os vários áudios de 2 a 3 minutos que eu mando pra ela, no caso que eu mandava, né? Eu já dei uma cortada nisso. Se ela se esvaziasse pra se transformar em um receptáculo dos meus ecos, a minha plateia particular, que às vezes é praticamente isso que eu queria fazer dela, né? Minha boneca de Olinda, se ela fosse assim, se ela se submetesse a isso, eu nunca teria nem ligado a câmera. Mas limites, né? Todo relacionamento exige limites. Que bom que ela estatua os dela. Mas agora eu só não me importo em falar isso pra uma câmera. E eu ainda me recuso a ter um psicólogo. O plano cobra, eu tenho plano de saúde. Desculpe por isso também. Eu tenho plano de saúde. Mas eu não quero. Não é bravata nem birra. Eu realmente não quero. É real. Não quero. Caralho, quero não. Ai, cara, tanto faz. Eu tô naquele estado de tanto faz. O mais supremo tanto faz. Então, alguma euforia, algumas borboletezinhas de estômago, alguma ansiedadezinha, algum sorriso sincero, algum little chat. Um dos meus colegas. São legais, alguns deles, né? A maioria deles. Mas no mais, é como se eu fosse pra outro lugar que eu não sei qual é e fizesse alguma coisa que eu não sei o que eu tô fazendo. Enquanto outra parte de mim tá lá, funcionando, mantendo nós dois vivos. Não é bom. Isso não é bom. Não é bom. Só que não é como quando eu fazia... Eu ia falar o nome do curso. Eu ia falar o nome do curso. Não é quando eu fazia a outra faculdade lá. Que eu realmente não me lembro. Cara, eu lembro muito pouco daqueles anos. Sério. Os meus dias eram exatamente iguais. Exatamente iguais. E como é bizarro. Quando todos os seus dias são exatamente iguais. Como é que você diferencia? Como é que você distingue? Como é que você não deprime? Porque naquela época eu acho que eu não deprimi, não. Eu acho que eu nunca deprimi. Só quando meu pai morreu, mas não foi exatamente uma depressão. Foi mais uma espécie de estado de apatia. Mais uma espécie de alívio prolongado. Não um alívio, mas foi realmente um estado de apatia. Foi mais um... Aconteceu. Sabe? Como é que a pessoa não deprime, bicho? Eu não deprimi na época dessa outra faculdade. Foram anos. Eu acho que eu fiquei 4 anos. Formei em 2017. Eu não quero fazer conta. Todos os teus dias são exatamente iguais. Como é que tu não deprime? Eu não deprimia. E agora é como se eu, pela inércia, eu iria por esse caminho. Mas, ok, tem muitos fatores externos. Tá, provavelmente é isso. Provavelmente são os fatores externos. Faculdade cara. Curso que exige muito responsabilidade. Apesar de toda essa chupação de cu insuportável dessa disciplina de humanidades. Nisso aí eu ainda sou a Carolina Ferraz. Totalmente a Carolina Ferraz. Tipo... Desse falar pra professora, eu vou me tornar uma pessoa melhor faltando a sua aula, mas eu não posso, porque se faltar eu sou reprovado. Porque eu já faltei tanto, eu já bati nos 25% de falta. Não posso faltar. Eu sou obrigado a me submeter a isso. Enfim. Tem muitos fatores externos e tal. Então isso tá meio que me puxando pra realidade. A minha consciência aqui. Eu tenho alguma. Até ela se surpreende.
Até ela se choca com o fato de que ela existe. Sabe? Tipo, nossa, eu tenho bom senso. Eu tenho senso, na verdade. Não exatamente bom, mas eu tenho senso. Sabe? Mas sim, eu tenho. Eu tenho. Caramba, esse vídeo tá bem longo. 35 minutos. Eu tenho certeza que os meus vídeos são muito maçantes. Isso só faz sentido pra mim. Sinto muito. I will keep doing it. Because it's very good. No, it's not exactly very good. But it is just cathartic. É a minha nova necessidade. Tá em algum lugar essencial da minha pirâmide de Maslow, eu esqueci. O que é que fica em cima, o que é que fica embaixo. Sem a gente ver isso em humanidade também, pirâmide de Maslow. E é óbvio que um dos primeiros livros que a gente foi recomendado a ler, né, que tava na bibliografia, era aquele Mindset, o livro Mindset. Acho que é a nova psicologia de sucesso, eu esqueci o nome da autora. É óbvio que foi. É óbvio que eu não li. Óbvio que eu não li. A mesma coisa do Jordan Peterson. Eu também não li. Why does the... Não, peraí, como é? Why does my heart go on beating? Ai, não é essa, não é. I wake up every morning and I wonder why is everything the same as it was? Eu bocejo bem, vai. I can't understand. I can't understand how life goes the way it does. Então já pra colocar essa porra de despertador novo. Mas se eu colocar isso como despertador, eu não vou acordar. Quando eu vou acordar, mas eu não vou querer. Vou querer levantar. Acho que tinha muitas coisas nesse vídeo que deviam ter me feito sentir bem triste. Mas eu só me sinto cansado. Quando eu falo esse tipo de coisa sozinho, eu fico triste. Agora eu acho que eu só tô cansado. Do dia, né? Do dia. Acho que às vezes você fica cansado até de sentir medo. Real. E você fica cansado de ficar cansado. Então você para de perceber que você tá cansado e você continua cansado. Isso é normal, se torna ficar cansado. E como isso é culpa sua, vira uma espécie de pedra de Sísifo. E uma espécie de autoafirmação. Sua frente a coisas que não é exatamente que você não tinha controle sobre, mas que meio que aconteceram com você, você disse sim. Mas você disse o sim. Sim. Cara, tipo a Diana naquele filme Spencer. Tá demorando, né? O último filme que eu assisti completo, porra. Eu juro que o meu repertório cinematográfico não é tão pobre. É pobre, mas não é tão pobre. Memória recente. Eu acho que eu sou composto só por memórias recentes. Acho que eu nem sei porque eu esqueci. Mas esse filme todo é praticamente a Diana fugindo de jantares, fugindo de compromissos, não fazendo absolutamente nenhum protocolo, não se submetendo a praticamente nenhuma regra, deixando claro que ela não queria estar ali, que ela não queria estar fazendo aquilo. Vestida de gala, cheia de joias, em um castelo, em um fucking castelo, e ela super infeliz e super... Sabe?
isso dá uma catarse, sim. Eu acho que foi exatamente isso que eu mais gostei daquele filme. Porque talvez seja o que eu tô fazendo agora. Porém, eu posso me fuder gostoso com isso. Eu posso cair de muito alto. E eu tenho que me lembrar disso. Eu me lembro disso, mas... eu preciso de iniciativa, porque agora... eu deixei de ter medo. Real. O que quer que aconteça comigo, eu mereço. Mas e se a gente merecesse menos do que a gente merece? Só quero passar das avaliações finais. Não reprovar em disciplina nenhuma. Então, eu serei feliz. Eu voltarei no próximo semestre como uma outra pessoa. Como uma Fênix. Renascerei como uma Fênix. Brecarei free. Retornarei. Ao menos nisso eu ainda preciso acreditar. E fazer por onde, né? Vou estudar. Só que eu preciso fazer. Não trabalhar. Não lavar uma louça. Não capinar. Não bater uma laje. Não varrer um chão. Eu falei lavar roupa. Nunca seria a minha, né? E só estudar. Eu posso fazer isso. Eu devo fazer isso. É engraçado quando eu falo isso na minha cabeça. Tem uma voz, não é, Luiz, que seja. Ah, Luiz, para. Qual é? Ah, tá. Vou lá. Até mais. Até.